Vamos dar continuidade ao nosso culto. Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura dos versos 11 a 13. Amém? Amém. 1 aos Tessalonicenses, versos 11 a 13. Vou fazer a leitura. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Vamos orar? Deus, obrigado por esse momento, mais um momento, Deus, em que nos unimos para ouvir do Senhor a sua palavra. Fala, Deus, poderosamente eu te peço aos nossos corações. Ó Deus, como uma lança, como uma espada afiada, penetra, Deus, no nosso interior, Deus, com a sua palavra. E faça, Deus querido, as mudanças, as transformações que só o Senhor pode fazer, Deus. Que o Senhor intenta fazer, Pai, em nosso interior. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de hoje, ele tem muita relação com o texto de Atos que nós temos estudado, ok? Paulo, ele fundou a igreja em Tessalônica, né? Durante a segunda viagem missionária. Tessalônica está aqui, tá? Então, isso está lá em Atos 17, tá? Dos versículos 1 a 9. Paulo, ele pregou durante 3 sábados seguidos, fala lá em Atos 17, na sinagoga. Mas é muito provável que ele tenha ficado muito mais tempo na cidade. Porque aqui no livro de 1 Tessalonicenses, Paulo diz que ele precisou trabalhar para manter o seu sustento enquanto ele esteve na cidade, né? Então pensa bem, se ele precisou trabalhar, 3 semanas é um período curto, né? Mais do que isso, lá em Filipenses, capítulo 4, se não estou enganado, ele fala que a igreja de Filipenses mandou ofertas para Paulo enquanto ele estava em Tessalônica, 2 vezes. Né, nesse período. Então foram 2 ofertas dentro desse período que ele esteve em Tessalônica, né? Somente da igreja de Filipos, dos filipenses. Então é possível que ele tenha ficado lá de 3 a 6 meses, aproximadamente. É possível. Nesse período, várias pessoas se converteram, tanto judeus quanto não judeus, né? Gentios, principalmente não judeus. Quando você lê o livro de Tessalonicenses, você vê que é um povo realmente gentio, a maioria deles. Aconteceu naquela cidade que vários judeus que tiveram inveja de Paulo prenderam um sujeito chamado Jason, um irmão, um convertido da cidade. Porque possivelmente Jason teria hospedado Paulo na sua casa, então eles queriam achar Paulo e prenderam Jason, né? Aconteceu então, depois dessa situação, Paulo e Silas se direcionaram para a cidade de Bereia, né? No capítulo 17 também, ali também houve perseguição, e Paulo então foi para Atenas, né? Ainda no capítulo 17, e posteriormente ele foi para Corinto, no capítulo 18, né? Então, essa carta de Tessalonicenses, ela se encontra nesse período aqui, ó. Por meio desse tempo, enquanto ele estava em Atenas,
e também em Corinto, Paulo, ele envia Timóteo de volta à cidade de Tessalônica. Olha comigo no capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, olha a palavra aí de novo, irmãos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Então Paulo envia Timóteo porque estava preocupado com a fé dos Tessalonicenses. Ok? Paulo, não podia ir. Olha o que diz o capítulo 2, verso 18. Por isso, quisemos ir até vós. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Paulo teve o desejo de voltar à igreja de Tessalônica. Mas alguma situação que não é descrita, que ele fala que Satanás nos barrou o caminho, ele não pôde voltar para Tessalônica. Então ele enviou Timóteo para lá. Tá? Timóteo, então, depois de um tempo, ele volta com boas notícias da igreja. Olha o capítulo 3, versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante de nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Então, irmãos, Timóteo volta para o encontro de Paulo e traz e leva para Paulo, então, boas notícias da fé daquela igreja. Como isso foi bom, como isso foi maravilhoso para Paulo. Então, esse é o contexto do nosso texto aqui, dos versículos 11, 12 e 13. Paulo então faz uma oração a Deus em favor daquela igreja, em favor daquele povo, ok? Esse é o contexto dessa noite. Então vamos estudar o texto mesmo, o nosso texto de hoje, a oração de Paulo. A oração de Paulo tem 3 alvos específicos, tá? O primeiro alvo se encontra no versículo 11. Paulo ora por união. Presta atenção. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Paulo, ele pede ao Senhor que dirija ou que prepare o caminho para que ele pudesse estar com os Tessalonicenses novamente. Ele queria estar com eles. Ele queria estar unido com eles. Paulo desejava estar unido com eles. Observe de novo o versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Eles queriam se ver, eles queriam estar juntos, eles queriam estar unidos. Presta atenção no versículo 10. Orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo queria vê-los pessoalmente. Ver pessoalmente. Não serve ver por foto, né? Não serve ver por imagem. Tinha que estar com eles, né? Tinha que estar presente. E também os irmãos de Tessalônica queriam estar com Paulo. E Paulo então faz essa oração com esse primeiro alvo: Senhor, abençoa a nossa união, prepare a nossa união,
Permita-nos estar unidos novamente, Senhor. É isso que Paulo pede, irmãos queridos. Paulo, ele se preocupava com a fé ainda imatura daquela igreja. Você prestou atenção no final do versículo 10? Orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Era uma igreja recém-formada. Paulo tinha saído daquela cidade, ido a Bereia, ido a Atenas e Corinto. Então era no espaço talvez de um ano que ele tinha saído daquela cidade de Tessalônica, talvez um pouco mais do que um ano. E ele tinha deixado aquela igreja e ficou preocupado com a igreja nova, não é? E então ele queria estar com aquela igreja para ajudar, compartilhar do ensino da palavra de Deus e também da comunhão com aqueles irmãos. Paulo precisava, ele queria continuar o trabalho de discipulado daquele povo, daqueles irmãos queridos. Isso aconteceu, mas não nessa época. Isso aconteceu cerca de 5 anos mais tarde, na terceira viagem missionária, que a gente estudou hoje, capítulo 20, né? Que ele saiu de Éfeso e foi para Macedônia. Né? Então ele esteve em Tessalônica, né? E encorajou aqueles irmãos. Olha que brilhante, como Deus casa. Esses textos tinham sido escolhidos há muito tempo, né? E tudo combinou com a noite de hoje, né? E então Paulo, ele ora por união. Ele ora por união. É o primeiro alvo da oração de Paulo, ok? Versículo 11. O versículo 12 mostra o segundo alvo da oração de Paulo. Paulo ora por amor. Irmãos, deem ouvidos, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. Paulo, ele pede ao Senhor que os faça crescer e aumentar no amor. Essas palavras foram muito bem escolhidas por Paulo. Essa palavra crescer significa superabundar, é um exagero de crescimento. A palavra aumentar significa extravasar, transbordar. Paulo pede que esses irmãos possam crescer tanto no amor, que vai transbordar amor da vida deles. É como um copo debaixo de uma torneira, que você deixa ele ligado até a água transbordar e continua transbordando. É isso que Paulo pede com relação ao amor desses irmãos. Interessante que, se você observar, Paulo já tinha elogiado essa igreja por causa do amor. Olha o capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Olha, nós nos lembramos do amor que vocês têm, que é um amor abnegado, né? É um amor que não mede esforços para ser colocado em prática, né? E ainda no capítulo 3, que nós já lemos, versículo 6, 2 vezes, mas vamos ler de novo. Agora, porém, capítulo 3, versículo 6. Com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, irmãos. Paulo já havia elogiado essa igreja por conta de seu amor, mas ele diz, olha, mas a minha oração é que esse amor possa crescer mais, e ainda mais, e ainda um pouco mais, a ponto de transbordar, para que esse amor venha a extravasar, superabundar. Que maravilha! Sempre há espaço para crescimento no amor. Precisamos crescer sempre mais e mais. E é isso que Paulo ora. Paulo ele ora também, irmãos, para que esses irmãos aprendam a amar mais uns aos outros, em primeiro lugar. Ele diz aí, vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros.
Ele está falando dos convertidos dentro da igreja. Então a oração de Paulo é que eles possam transbordar de amor uns pelos outros. Mas não somente dentro da igreja. O texto diz: e para com todos. Ele se refere às pessoas de fora também. Que aquele amor possa impactar a sociedade, a cidade, a região onde eles vivem. O que de fato aconteceu, não é? Então, o amor que Paulo ora é um amor não somente egoísta, não só para dentro da igreja, mas para dentro da igreja e também para fora da igreja, né? É um amor que alcança cada pessoa da igreja, mas que alcança as pessoas de fora da igreja. O tipo de amor que Paulo quer ver nesses irmãos é o amor com que ele, Paulo, amou esses irmãos. O final do versículo 12 diz: como também nós para convosco. A tradução da NVI ela é mais compreensível. Ela diz o seguinte: a exemplo do nosso amor por vocês. Vocês devem amar uns aos outros e amar a todos. A exemplo do nosso amor por vocês. E aí eu selecionei alguns versículos aqui desse livro para a gente ver como Paulo amava essa igreja. Capítulo 2, versículos 7 e 8. Capítulo 2, versículos 7 e 8 diz: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-nos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Olha, nós nos apaixonamos por vocês, é isso que Paulo está dizendo. Nós nos envolvemos com vocês com tanto amor, né? Que é como se fosse uma mãe cuidando dos seus filhos, né? É isso que Paulo está dizendo aqui nesses versículos. Versículos 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, olha as palavras aí de novo, irmão, e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória, como mãe, mas também como pai. É um amor intenso de Paulo por eles. Ainda, versículos 17 até 20. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Olha que amor Paulo nutria por essa igreja, irmãos. E Paulo fala então: minha oração é que vocês amem uns aos outros como eu amo vocês, como nós amamos vocês. Né? Um amor de mãe, um amor de pai, um amor intenso. Né? Brilhante esse amor, essa oração por amor de Paulo. E então, Paulo revela o terceiro alvo da sua oração, no versículo 13. Paulo ora por santidade, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Irmãos, o terceiro alvo da oração de Paulo, ele ora pela santidade da igreja. Paulo, ele ora para que aqueles corações fossem confirmados em santidade, ou fortalecidos em santidade.
santidade de Deus, ela transforma as nossas vidas. A santidade, a santificação, esse processo de santificação tem a ver com justiça, tem a ver com pureza na nossa vida, tem a ver com irrepreensibilidade. O versículo aí diz, isento de culpa. Quando Deus trabalha a santidade dele em nossa vida, Ele vai santificando a nossa vida, aperfeiçoando a nossa vida, tirando da nossa vida coisas que não agradam a Ele, práticas pecaminosas, hábitos errados. Tem a ver com honestidade, tem a ver com dignidade, né? Então, Paulo ora pela santidade, Paulo ora para que Deus possa fortalecer o coração deles em santidade, confirmar o coração deles em santidade. E aí o final do versículo 13 diz, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos, né? Então, a oração de Paulo é para que a igreja cresça diante de Deus, para a glória de Deus, né? Então, estes são os 3 alvos da oração de Paulo. Paulo faz um clamor a Deus por união. Ele queria estar com aqueles irmãos. Ele queria continuar o processo de discipulado. Então, Paulo ora por essa união dele com a igreja, né? Paulo também faz um clamor por amor. Ele queria ver a igreja transbordando de amor uns pelos outros, né? E pelos de fora também, por todos, né? Paulo ora, faz um clamor por santidade da igreja. Ele ora pela consagração, pelo fortalecimento dessas vidas em santidade. Quero fazer, queridos irmãos, aplicações para nossas vidas agora. O que serve para mim? O que serve para você? Olha, eu preciso dizer em primeiro lugar que a segunda igreja evangélica dos irmãos precisa de união. Distância, afastamento, isolamento traz prejuízos para nós, para cada um de nós, individualmente e também coletivamente. Pessoas afastadas da comunhão correm riscos. Hebreus 10, 25 já diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Não deixa de estar unido com a sua igreja, com seus irmãos. Pessoas afastadas, isoladas, distanciadas, são como ovelhas fora do aprisco. São alvos fáceis para os lobos vorazes que estão aí querendo roubar as ovelhas. Queridos, a nossa união, ou a nossa unidade, ela não seja apenas formal. Não quero dizer com isso, não, mas eu vou na igreja todo domingo, eu vou às reuniões da igreja todo domingo. Beleza, muito bem. Eu vou até às quartas. Glória a Deus. Mas que as nossas reuniões não sejam só aquela formalidade de encontrar aqui, né? A nossa união precisa ser muito mais profunda do que isso. Ela precisa ser informal também. Precisa haver prazer na companhia uns dos outros, sabe? Precisa haver saudade de estar um com o outro. Precisa haver carinho de estar um com o outro. Davi disse no Salmo 16, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Olha que versículo brilhante que fala sobre isso, irmãos. Você considera os seus irmãos aqueles notáveis nos quais você tem todo o seu prazer? Ou você talvez prefere não encontrar muito com um ou com o outro? É isso que Deus quer. É isso que nós precisamos enquanto igreja. Nós precisamos de união, de um compromisso de amizade, de amor. Eu vou falar daqui a pouco mais de estar juntos, né? De interesse em viver próximo. A nossa igreja também precisa de amor, né? 1 João 4,8 diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Que Deus nos faça crescer e aumentar, transbordar de amor uns pelos outros.
a ponto de perdoar qualquer coisa que já aconteceu no passado. Não só perdoar, mas chegar olho a olho, boca a boca na pessoa e falar assim, olha, aconteceu isso com você, Giovanni, comigo aquele dia, eu pedi perdão. O tempo não cura nada, irmãos. O tempo só mascara as coisas. Na próxima situação, aquilo que está guardado vai voltar e vai voltar com mais uma força. Precisa haver um comprometimento de olhar no olho um do outro e falar, irmão, eu quero te pedir perdão por aquele atrito que tivemos, por aquela situação. Isso não é para a glória de Deus. Né? E restaurar plenamente. Isso é amor, não é? Amor é crescer, é perdoar, é querer conviver, é querer estar unido, não é? Que Deus nos ensine a amar também os de fora, né? Os perdidos e até os inimigos, que a Bíblia chama de inimigos, né? Aqueles que não servem a Cristo ainda, né? Que Deus nos ensine a amar como Paulo amou aquela igreja e como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. A nossa igreja também precisa de santidade. Clamemos por santidade, irmãos. Clamemos a Deus que nos dê santidade. É muito fácil o pastor vir aqui na frente, mais entomado, tal, falar bonitinho. Mas e durante a semana? Como é que é a vida do pastor, dos presbíteros, das pessoas que estão cantando e tocando, das professoras que estão ensinando, que estão com as suas crianças? Como é que é a sua vida durante a semana? Ela tem santidade? Como é que você lida com os seus negócios? Como é que você lida com o trânsito? Como é que você lida com as coisas do dia a dia? Com as suas contas a pagar? Você deve? Você deve e não nega? Você paga as suas coisas? Não é? Ou você protela os pagamentos? Por displicência mesmo. Não, vou fazer isso aqui. Pois eu pago. Santidade, pureza, justiça, irrepreensibilidade. Sabe, a Bíblia fala para a gente ser irrepreensível, de maneira que ninguém possa acusar a gente de alguma coisa. E se acusar, a gente tem que ser humilde o suficiente de reconhecer e falar, eu quero mudar isso a partir de hoje. E pedir a Deus força, porque sozinho a gente não consegue. Santidade. Lembra que nós falamos domingo passado? Nós precisamos queimar diante de Deus maus hábitos na nossa vida. Isso tem a ver com santidade. Coisas erradas. A gente não pode, como nós comentamos, né? Alimentar os pequenos vícios do nosso coração. É um programa de televisão indevido, não é? Palavras que não devem estar na boca do cristão, né? A gente deve queimar isso no altar de Deus. E todas as outras coisas. Faça um compromisso de estar unido com sua igreja, né? Faça esse compromisso com Deus hoje. Ore, fala, Deus, eu quero te pedir que o Senhor nos faça uma igreja unida. Verdadeiramente unida. Não só formalmente unida, mas que a gente tenha prazer de estar nas casas uns dos outros, de estar se encontrando, de ter saudade daquele irmão, de fazer discipulado, de estar orando com os irmãos, de estar orando dentro da sua própria casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Às vezes a gente quer fazer coisa fora, mas a gente não está fazendo dentro da nossa casa. A gente precisa ser unido com Cristo em primeiro lugar, ser unido com a nossa família e ser unido com a nossa igreja, não é? A gente precisa fazer um compromisso de amar uns aos outros. Faça esse compromisso com Deus hoje, de amar as pessoas de fora, de não passar pelas pessoas e não estar nem aí se ela vai para o inferno, se não vai. Olha, pede para Deus te dar um coração que tem amor. Faça um compromisso de buscar santidade, de queimar as coisas erradas. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por a sua palavra. Obrigado por esta igreja de Tessalônica. Obrigado pelo amor de Paulo por eles e do amor deles por Paulo. Que exemplo maravilhoso para nós hoje, Pai. Obrigado pelo desejo que eles tinham de estarem unidos, pela oração que fizeram, Deus, porque sabiam que o Senhor pode providenciar a união, a unidade. Eu peço isso para nós, Deus. Nos dá a união, a unidade que precisamos, não só formal, de estarmos nos encontrando nas reuniões, mas de querermos estar juntos mais vezes.
Querido Deus, nos dá o seu amor, Pai, para que aprendamos a amar uns aos outros, de verdade, a perdoar, Deus, os atritos que surgem no dia a dia, no caminho. Querido Deus, a amar os perdidos, a fazer algo por eles. Deus nos ensina a buscarmos santidade. Deus, se o Senhor não mudar os nossos corações, não conseguiremos, Deus. Ajuda-nos a queimar os pequenos vícios, os maus hábitos do dia a dia no teu altar. Em nome de Jesus.